Queria convidá-los nesta noite a abrirem as vossas Bíblias, por favor. Em 1 Reis. 1 Reis. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 18, por favor. 1 Reis, capítulo de número 18. Eu quero ler a partir do versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 30. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga: pastor, misericórdia, eu preciso de ajuda. Vamos ter misericórdia aqui dos irmãos que ainda estão procurando, irmãos. Ajude aí o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse-lhes: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei uma segunda vez. E o fizeram uma segunda vez. Disse ele ainda: Façam uma terceira vez. E o fizeram uma terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor: Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Tome assento em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu queria muito a sua atenção nessa noite. Por favor, aqui na casa de Deus, ou os que estiverem me assistindo, porque eu quero falar de algo que eu vi ser extremamente necessário para os nossos dias atuais. Essa é uma história magnífica, irmãos. É uma história sobre-humana, a história que nós estamos lendo nessa noite aqui no livro de 1 Reis. Olha só que curioso. A Bíblia fala que Israel estava afastado de Deus. Eles estavam adorando a deuses pagãos, a Será, que era uma deusa, e Baal, que era seu esposo, no panteão daquela região. Eles abandonaram Deus para servirem a deuses pagãos. E a Bíblia fala que Deus estava muito triste com Israel, a ponto de ele cerrar os céus por 3 anos, não havia água caindo ali. Não chovia nada, não se achava água naquela região. Foram 3 anos difíceis. Diz a Bíblia Sagrada que esse profeta chamado Elias, cheio de Deus, olhe para cá, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus,
olha para aquela situação e ele fica pau da vida, fica injuriado, e ele toma uma decisão. Ele chega para o rei daquela região, o rei Acabe, e diz assim: olha, reúne todos esses profetas de Baal aí, e aproveita e reúne também as profetisas de Aserá. Pega esses homens todos e chama toda a nação de Israel no Monte Carmelo. Nós vamos subir no Monte Carmelo agora, e nós vamos definir aqui em Israel quem é Deus realmente, se é Baal ou se é Adonai, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. O povo achou massa, achou legal, porque pensa numa coisa que o povo gosta, é de ver o circo pegar fogo. Você quer ver o negócio? Tem um negócio, você não sabe nem o que está acontecendo na rua, tem muita gente reunida, você para ver que o negócio é ver o circo pegar fogo. Israel sobe para o Monte Carmelo, sobe todo mundo, sobe a nação inteira, e sobe 850 profetas, e Elias sobe sozinho, mas ele estava cheio de Deus, irmãos, ele estava cheio da graça, o homem estava na unção, meu irmão. Você desafiar 850 homens, o homem por natureza ele não tem, como a gente costuma dizer, a capacidade biológica de enfrentar 850 homens. Mas com Deus a coisa é diferente. E aí é curioso, porque quando eles chegam lá em cima, Elias diz assim: olha, façam vocês primeiro aí um sacrifício, peguem um boi, cortem um boi, façam um altar, clamem ao Deus de vocês. Depois eu vou clamar o meu. O Deus que responder jogando fogo do céu e consumir o holocausto, esse vai ser o Deus de Israel. Se Baal responder, Baal vai ser nosso Deus. Se Adonai responder, Adonai será o Deus de Israel. O povo achou bom, porque o povo gosta de ver o circo pegar fogo, né? Disse: ótima questão que tu fizeste, vamos embora ver. E eles começaram de manhã cedo. Os profetas de Baal começaram a clamar a Baal. Quando deu por volta de meio-dia, Baal não tinha respondido, eles começaram a se cortar, a se talhar. E o sangue deles mesmos começaram a ser derramado no altar, para que Baal atendesse e jogasse fogo. Por volta de 3 horas da tarde, a coisa já estava ficando cansativa. Ele disse: não, gente, vocês estão a manhã inteira nesse negócio, o negócio não fluiu, agora é a minha vez, se afastem aí. Diz a Bíblia Sagrada que ele pega, faz o altar do Senhor com 12 pedras, para cada pedra, cada pedra dessas 12 representava a nação de Israel, que era composto por 12 tribos, e a Bíblia fala que ele coloca 3 cântaros de água. Cada cântaro tinha aproximadamente, dependendo do cântaro, até 12 litros de água. Diz a Bíblia que ele fez um rego em volta do altar, e era tanta água que ele tinha derramado, que o rego se encheu. Então ele faz uma oração simples, tranquila, de boa, feliz da vida: Senhor, manda fogo do céu, porque eu creio que tu és o Deus de Israel. E diz a Bíblia que imediatamente os céus se abrem, o fogo de Deus desce na terra, consome todo aquele holocausto, transforma em cinza as pedras, e diz o texto que até o rego, a água que tinha foi lambida, o animal foi incinerado imediatamente, e a nação de Israel se dobra de joelhos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para completar a história, a Bíblia fala que os profetas de Baal, quando viram aquilo cair, eles foram saindo de mansinho, e Elias dá o grito: epa, segura esses homens aí. Todos eles, e a própria nação de Israel seguraram eles. Eles descem o Monte Carmelo, e perto do Monte Carmelo tinha o Vale de Quizon, e lá embaixo ele foi degolando, um por um. Ele extirpou o mal de uma vez. Ele matou todos os profetas, irmão, sozinho. Ele, um por um, com um cutelo, com uma faquinha, ele foi cortando a garganta. Traz o próximo, traz o próximo, e a nação olhando. Me diz aí se um homem desse estava cheio de Deus, sim ou não? Um homem desse, cheio da graça, que fez fogo cair do céu, um homem desse, que ora e Deus responde na hora, meu irmão. Deus nem demorou nem 5 minutos, ele acabou de fechar a boca, o céu se abre, o fogo desce. É um homem que tem intimidade com Deus, sim ou não? Eu pergunto para você: será que uma pessoa assim, cheia da unção de Deus,
que faz fogo cair do céu, pode no dia seguinte amanhecer em profunda depressão. Um homem que falava com Deus e Deus respondia de imediato. Essa história me chamou muita atenção, porque quando a gente pergunta isso para as pessoas, você acha que um homem desse, depois de ter vivido esse momento fantástico na vida dele, aonde fogo cai do céu, aonde ele mata e enfrenta 850 homens, meu patrão, você enfrentar 850 homens na cara, e ainda depois matar eles em nome de Deus, você tem que estar com muita autoestima. Você tem que estar assim, ó. Tem esse nível normal, você tem que estar nesse nível de autoestima. Você tem que estar olhando para si mesmo e dizer assim: eu realmente sou o cara. E não tenho medo de nada na terra. Porque Deus está comigo. Porque Deus é meu Senhor. Porque Deus verdadeiramente é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. Qualquer pessoa me diria naturalmente: pastor, eu não acredito que um homem como esse poderia entrar em depressão, a não ser que acontecesse algo muito terrível, ele tivesse sofrido um trauma de infância, algum problema, ele está com um câncer em fase terminal, já a vida dele já não tem mais jeito, o médico deu aquela velha notícia: olha, para ti não tem mais jeito, e por aí vai. Aí a gente até tenta entender a pessoa entrar em depressão. Mas um cara como Elias, um cara cheio da unção, papai, cheio da graça de Deus, que enfrenta aqueles profetas tudinho sozinho, porque a nação de Israel, olha como é interessante, e a gente faz isso, é desse jeito que a banda toca mesmo. Os caras, quando subiram no Monte Carmelo, quem confrontou os profetas foi só Elias. A nação ficou olhando e dizendo assim: deixa eu ver, quem vencer essa parada aí, a gente se junta com ele. Elias estava sozinho com 850 homens, enfrentando esses homens. E tu pensa, se a Bíblia diz que ele teve uma gota de medo, foi nem uma gotinha, meu irmão. Ele enfrentou porque ele sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele. Ele enfrentou porque ele sabia que quem estava e tinha mandado ele fazer aquilo foi Deus. A Bíblia diz que ele fez assim como a palavra de Deus tinha chegado até ele. Ou seja, Deus já tinha dito: sobe no Monte Carmelo, chama esses profetas, manda eles cultuarem a Baal. Quem mandar fogo, eu não vou deixar nenhuma divindade mandar fogo, mas quando tu clamar a mim, fogo vai cair do céu, para Israel saber que só o Senhor é Deus. Era um homem que estava no ápice, olhe para cá, do seu ministério. Olhe para cá, querido. Elias estava no topo da vida. A nação de Israel se dobra diante de Deus, reconhecendo que ele era o profeta de Deus. Olhe para cá, querido. A melhor fase da vida de Elias foi esta. Agora me diga se num momento seu de vitória, de glória, de unção, de poder, de manifestação, de coisa sobrenatural, é possível que você entre em depressão no melhor momento da história da sua vida? Você lutou tanto para conquistar algo, você sabe, batalhou tanto para chegar naquele ponto, e quando você chega, você entra em depressão. Isso não faz o menor sentido. Mas essa história, ela ficou registrada na Bíblia por um motivo. Você já notou que quando você... Levanta a mão quem é crente aqui já. Crente. Então é para você essa pergunta. Você que não é, não precisa responder. Você já notou que quando você está na igreja e Deus te renova e tal, e você se enche da unção, e Deus te alegra, e Deus te anima, você já percebeu que você não sabe explicar porquê, mas no outro dia tu simplesmente amanhece triste? Quem já vivenciou isso aqui, irmão? Só para saber se não é só eu. Ah, já? Sabe, você sai da igreja cheio da unção e diz: meu irmão, que culto maravilhoso, eu senti a glória, falei em língua estranha, senti a cura, senti o milagre, senti a bênção, senti a libertação. Aí no outro dia, quando você amanhece, você vira para o marido e diz assim: mas eu amanheci com a tristeza. Eu estava analisando a história desse camarada,
Porque Elias, ele viveu algo que muitos de nós também temos vivido. Se for para mim, diga que eu não estou, irmão Rosário. Diga que eu estou ocupado pregando. Mas olhe para cá. Elias viveu algo muito parecido com o que a gente vive no dia a dia. E eu quero compartilhar com você uma coisa que acontece no capítulo seguinte. Abra a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, por favor. O cara acaba de ter uma mega de uma vitória, patrão. E ó, a história do capítulo 18 nem para aí. A história do capítulo 18 diz que quando ele mata os profetas de Baal, ele diz assim: e Deus tem mais coisa para fazer aqui, tem mais mistério para desenrolar. Pessoal, o que mais? Eu vou orar e Deus vai mandar chuva, que há 3 anos e meio não chove. Vou orar e Deus vai mandar chuva. Ele ora, por 7 vezes ele manda o servo dele subir na montanha e ver se vê alguma nuvem, o céu limpinho. Na 7ª vez o servo dele diz assim: olha, eu vi uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem no céu. Isso é um negócio desse tamanhozinho. Elias olha para o servo e diz assim: avisa o rei Acabe para ele correr para casa, porque ele está no deserto e o carro dele vai ficar enlameçado, porque vai cair toró de chuva. O céu se fecha, se enegrece e cai um torozão de chuva, porque ele orou e Deus abriu os céus. Agora imagina tu viver essa fase da tua vida, meu irmão. A fase top em que tudo deu certo, você alcançou a glória, você conseguiu se formar, você conquistou aquilo, você fez aquilo, você chegou e no dia seguinte que você conquista isso, inexplicavelmente você amanhece depressivo. Eu quero falar sobre isso nessa noite, porque essa semana eu chorei muito vendo uma cena. Essa semana eu vi uma mulher que estava, acredito, no seu 15º andar lá do prédio, na janela tentando se matar. Ela havia desistido da vida. Uma mulher nova, irmãos. E as pessoas estavam filmando aqui. E ela coloca as pernas para fora da janela do quarto dela. E ela ameaça se jogar lá de cima. E todo mundo fica gritando: não faz isso, não faz isso. Os bombeiros chegam por cima, sem que ela perceba. Jogam a corda e vêm descendo correndo. E na manobra do bombeiro errada. Ele foi um grande guerreiro, porque ele tentou pelo menos. Mas a manobra que ele fez, a corda soltou lá em cima e ele caiu despencando também. Mas a corda prendeu ele. E quando ele chega na mulher, a mulher se assusta e ela ainda tenta se segurar nele para não pular. Mas não teve tempo e ela se joga lá de cima e morre. Eu olhei aquela cena, aquilo mexeu muito comigo. Aí eu fui pesquisar e vi que aumentaram no Brasil a quantidade de suicídios por dia. Nós estamos tendo em média de 30 a 35 pessoas todos os dias tirando a vida no Brasil. Sabe o que me chocou mais ainda? É que algo que no meio evangélico era raro, hoje pastores estão tirando a vida. Líderes de ciclo de oração estão tirando a vida. Irmãos que cantam, que tocam, que se congregam, que servem a Deus, estão tirando a vida. Então eu fui buscar entender a depressão. Se será possível acontecer com alguém cheio de Deus, porque ignorantemente, pastor Douglas, eu vejo pessoas dizerem de forma errada, gente bruto, ignorante, que não conhece Bíblia, mas acha que conhece, e diz assim: é porque esse aí não tinha Deus no coração. Se ele tivesse comunhão com Deus, era diferente. Se ele tivesse cheio da unção, era diferente. Outro dia eu ouvi um pastor virar para mim e dizer assim: irmão, isso é muita falta de fé. Se o homem desse tivesse fé no coração, ele faria um negócio desse. Eu digo: não faça um negócio desse. É sim, porque se você estiver em comunhão com Deus, cheio da graça, em oração, em jejum, não tem como tu... Não fala um negócio desse, filho, porque a Bíblia mostra isso. Elias, ele não esperou, não foi nem um mês não, querido. O problema não arrochou, não foi depois de um mês não. A coisa acontece no dia, e quando amanhece o dia seguinte, ele entra, não foi em depressão não, foi em um quadro de profunda depressão. 1 Reis 19, por favor.
O versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Escute isso, irmão. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um destes. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com a vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo, e ele porém foi para o deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Você sabia que na Bíblia outros homens entraram em profunda depressão a ponto de pensarem em desistir ou do propósito ou da própria vida? Eu não vou abrir, mas eu vou falar para você. Jonas, lá no capítulo 2, Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, Gideão, no livro de Juízes, Jó, no livro de Jó, no capítulo 3, Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 23. Depressão. Nem o meu Salvador Jesus escapou disto. É por isso que Jesus, ele é muito claro quando ele mostra o seu lado humano, e ele diz assim: eu venci o mundo. Porque ele sentiu a depressão que você sente, ele sentiu a opressão que você sente, ele sentiu a dor que você sente, ele sentiu as nossas angústias, e em todas elas, por mais difícil que tenha sido, ele se tornou vencedor e disse: eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo. Como quem dissesse para mim e para você: ei, é possível vencer isso. É possível, você consegue. Mas como, Deus? Eu já tentei de tudo. Eu passei por isso. Eu era humano como você. Eu tinha essa carne falível como você tem. Eu sentia as dores que você sentiu. E eu venci a depressão. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre a depressão. Que para quem não sabe, a palavra depressão quer dizer pressão para baixo. É literalmente quando você é pressionado na alma para ficar emocionalmente derrubado. E aí tem uma coisa curiosa que eu notei nesse texto que a gente leu aqui. E eu quero compartilhar com você. Porque a descida de Elias ao fundo do poço, escute só, o cara estava no topo da vida, amanhece o dia, ele ouve um recado. Um cara chega para ele e diz assim: Elias, diga, querido, pode dizer. Você é o profeta Elias? Sou eu, rapaz. Sou aquele cara que, chegou junto, mudou a nação de Israel. Sou o cara, rapaz. Fala aí. Deus aqui está comigo. Ele olha para Elias e diz assim: Jezabel mandou te dizer, uma mulher, irmãos, a rainha de Israel, mandou te dizer que os deuses dela são testemunha de que até o final do dia tu vai estar morto que nem os profetas dela. O cara se tremeu todo. Agora imagina, ele matou 850 homens, enfrenta os profetas de Baal, enfrenta os profetas de Aserá, e no dia seguinte uma mulher, irmãos, manda um recado por um garoto de recado, e aquele recado abala a alma dele, a ponto da Bíblia dizer que ele passou um dia inteiro caminhando no deserto. No caminho ele passa por uma cidade. O servo dele, porque todo profeta tinha um servo, que era aquele que trazia comida enquanto ele estava orando, é aquele que cuidava enquanto ele estava profetizando, é aquele que cuidava do profeta. Ele pega o servo e diz assim: eu não quero nem caminhar contigo, eu quero caminhar só.
fica aqui e eu vou caminhar. Ele caminha um dia inteiro no meio do deserto, é exausto, ele olha lá uma árvore, ele se deita embaixo, e a Bíblia diz que ele faz uma oração: Senhor, por favor, me mata. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, você sendo crente ou não. Eu já pedi para Deus me matar. Eu era novo na fé, mas lembro disso como se fosse hoje. Pedi para Deus me matar. Senhor, me leva. Alguém aqui na igreja já fez esse pedido para Deus? Faz assim, por favor, não tenha vergonha não. Já? Você sabia que isso é mais comum do que você imagina? Olha aí, um homem de Deus, cheio de Deus, que falava com Deus, e Deus respondia de imediato, pedindo para Deus matar ele. Senhor, me mata, eu não quero mais viver. A vida perdeu o sentido, a vida perdeu o brilho, a vida perdeu a graça. Eu não tenho mais prazer na vida, então me leva. Meu Deus, como isso é possível? Se você dissesse: não, pastor, mas fulano ali não é crente, não conhece Jesus, fulano ali não conhece a salvação em Jesus. Seria tão bonito da gente pensar que a gente está imune a isso. Mas eu estou falando de um homem cheio de Deus e do Espírito de Deus, usado por Deus, vivia na presença de Deus, e um dia anterior estava no ápice da sua vida ministerial, estava no topo do mundo, fazendo fogo sair do céu, e no dia seguinte estava se dobrando a uma depressão que durou mais de um mês. A descida de Elias me chama a atenção umas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Para ele chegar no fundo do poço, escute isso e aprenda. Houveram 4 estágios que ele passou, e que eu descobri que todos aqueles que entram na depressão passam por esses 4 estágios. Primeiro, ele ouviu o que o mundo dizia para ele. Segundo, ele teve dúvidas e medo. Terceiro, ele fugiu das suas responsabilidades e se isolou. E quarto, ele teve uma desilusão. A desilusão é uma palavra que quer dizer falta de esperança, é descrença. A ilusão é aquilo que você vê, que você projeta para fora de si, como algo que você intensamente deseja. A desilusão é quando você olha para aquilo que você projetou e diz: isso não existe mais, perdeu a graça, não tenho mais vontade de ter isso, perdeu o brilho, eu estou desiludido, eu estou desanimado, eu estou desesperançado. Elias vivenciou essas 4 fases, e eu quero compartilhar com você. Abra aí, por favor, em 1 Reis, no capítulo de número 19. Olha só, o versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou mensageiros a Elias, e a dizer-lhe: assim façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como um deles. A primeira coisa que acontece quando a gente está entrando no estágio da depressão, escute, olhe para mim, é que nós paramos para ouvir o que as pessoas dizem, aceitando e permitindo que as palavras que as pessoas falam de nós, imbuídas de inveja, imbuídas até de raiva, de ódio, entrem dentro do nosso coração. Pastor, explica melhor. Elias estava no topo, querido. Alguém chega para ele e fala: tem uma mulher que diz que mandou te matar e ela quer te pegar. Qual era dele? Rapaz, não vou dar ouvido a isso. Enfrentei foi 850 homens junto com Deus. Que é uma mulher? Nada. Não vou dar ouvido. Meu irmão, quero nem ouvir o que está sabendo. Não quero saber o que Jezabel pensa ou deixa de pensar. Mas ele deixou a fala de Jezabel entrar no coração dele. Sabe o que acontece com muitos de nós quando nós começamos o estágio caminhando para a depressão? A gente para ouvir o que as pessoas pensam de nós e falam de nós. A gente para ouvir o que as pessoas acham de nós. Então você está vivendo a sua vida e alguém chega e faz um comentário. E aí esse comentário te abala na sua estrutura da alma, porque você deixou que este comentário entrasse dentro do seu coração. Você esqueceu como Elias esqueceu.
Peraí, Deus está comigo. Peraí, calma aí. Jezabel disse o quê? Que vai me matar? Mas peraí, Deus está comigo, Deus me ajudou, Deus manda fogo. Manda dizer para Jezabel que eu estou esperando ela aqui, que quem vai cair fogo agora é sobre ela. Mas quando a palavra entra no coração, ele esquece até de quem dá com ele. Escute, quando esse espírito depressivo tenta entrar nas nossas vidas, ele começa usando pessoas que estão ao nosso redor para colocar a gente para baixo, para dizer para as mulheres: você está meio gordinha, né, irmã? Irmã, vamos dar um grau, né, irmã? Irmão, o senhor ainda está desempregado, irmão. Irmão, para ti não está fácil. Palavras que mexem com o ego humano, e que você está hoje aqui ouvindo eu lhe dizer uma coisa que a Bíblia mostra. A atitude de Elias deveria ter sido: pera, eu estou vivendo isso mesmo, estou como você está dizendo, mas existe um Deus que está comigo, estava ontem, está hoje e estará amanhã, aleluia. Existe um Deus que está com você. Existe um Deus que não te abandonou. Existe um Deus que quando você pensou em desistir, Ele estava lá segurando a sua mão para que você não desistisse. E ainda quando você achava que Ele não estava lá, era Ele quem estava te sustentando. Elias precisava entender isso. Mas ele aceitou as notícias ruins entrarem no coração dele. Ele permitiu que a mente dele aceitasse que aquilo que foi dito aconteceria. Meu irmão, não sei não, viu? Do jeito que as coisas andam na tua vida, eu acho que as coisas vão desandar. É mesmo? Ai meu Deus, sério? Não sei não. Abre o olho, irmão, procura orar mais, viu? Abre o olho, porque do jeito que eu estou vendo as coisas assim, o negócio não vai funcionar muito não. E aí você deixa isso entrar no seu coração, e aquilo entra como uma flecha incendiada pelo diabo, que fica na sua mente te corroendo a noite inteira. Mas o versículo 3 diz algo curioso. O versículo 3 diz assim: o que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Escute, olhe para cá. Irmão, a pior coisa que tem é quando você começa a duvidar e temer o que está ao seu redor de ruim. Quando você olha para os seus problemas e se esquece da grandeza do seu Deus diante dos teus problemas, eles começam a ser maiores do que de fato são. Esses gigantes que estão te atormentando, que atormentam, tiram o seu sono, que atormentam a tua alma, que tiram a tua paz, que parecem ser enormes, intransponíveis, invencíveis. Deixa eu lhe dizer uma coisa: somos nós que damos a eles os alimentos que eles precisam para se tornarem tão grandes. Olhe para cima. Olhe para a grandeza do Deus que você serve. Elias, ele tinha enfrentado mais de 200, de 300, de 500, de 700 homens. E ele teve medo de uma mulher, irmão. O medo das circunstâncias que você está vivendo te coloca em depressão. Quando você teme o problema, quando você olha para a grandeza do mar vermelho diante de ti, você diz assim: não tem como atravessar esse mar, não tem como passar por isso aqui, nós vamos morrer, está vindo o faraó aqui atrás, ele vai nos matar. Aí tem que ecoar no seu coração a palavra que Deus disse a Moisés, e Moisés disse ao povo: marche, continue marchando. Mas Deus, olha o tamanho do meu problema. Marcha, meu filho. Mas Deus, olha a grandeza do que eu estou enfrentando. Pode marchar, porque o seu problema não é maior do que o seu Deus. Aleluia. A sua luta não é maior do que Deus. A sua dor não é maior do que Deus. Aquilo que a sua alma está sentindo e enfrentando não é maior do que o Deus que você serve. E você tem que sair dessa igreja hoje consciente disso. O meu Deus é maior. O meu Deus é maior. É por isso que Israel levantou as mãos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Aleluia. O medo e a insegurança, eles são terríveis. Eles prejudicam a nossa realidade. Eles nos fazem ver aquilo que nós não deveríamos estar vendo. Eles fazem a gente olhar para os problemas como se eles fossem maiores do que de fato. Você quer ver só?
Você já vivenciou uma história que alguém chegou para ti, contou um problema e conta chorando? Meu Deus, minha vida está assim, tá... Mas o que está acontecendo, irmã? Pastor, aconteceu isso e aquilo outro. E você olha para o problema e diz assim, é isso? Já aconteceu isso contigo? De alguém te contar um problema que está sendo terrível para a pessoa, mas para ti é moleza? Já assim ou não? Acontece todo dia. A ovelha chega e diz, pastor, minha vida acabou. Por quê, filho? Por causa disso? Sua vida acabou? Mas a perspectiva e o olhar distorcido, porque quando você está descendo no poço que te levará à depressão, a realidade começa a ser distorcida. Aquilo que você está vivendo de bênção, de vitória, de milagre, se transforma dentro da sua mente em derrota, em desânimo, em tristeza. As pessoas dizem assim, é por isso que ninguém entende um depressivo, porque você olha para a vida, o cara tem tudo, a irmã está com tudo, tem tudo, está vivendo bem, tem saúde, tem comida, tem um bom emprego, tem isso, tem filhos, e está sofrendo, e está em depressão. Tem um bom emprego, trabalha num lugar top, bacana, ganha um bom salário, mas se entope de remédio, porque não consegue. O marido chega, pai, não entendo, por que você está vivendo isso? O que está acontecendo com você? E ele não vai entender nunca, porque a realidade de alguém que está no processo depressivo distorce. Você passa a ver o que o inferno quer que você veja. Você passa a ver não a realidade da grandeza do que Deus atua. Eu vou lhe dar uma sugestão, querido. Corra para esta palavra e comece a ver o agir de Deus nessas realidades abruptamente terríveis, porque você vai ver que toda vez que existia um impossível diante de Deus, que existia um gigante diante de Deus, Deus olhava e dizia assim, quem é isso aqui? Meu filho, vai lá. Da Bíblia diz que Davi chega diante do exército e havia uma guerra entre os filisteus e os judeus e os israelitas, e a Bíblia fala que um gigante todo dia de manhã cedo, chamado Golias, vinha com a sua armadura, tinha um escudeiro para levar o escudo, outro para levantar a espada, e ele dizia, cadê? Quem vem enfrentar aí? E Israel se tremia porque olhava para o gigante de mais de 3 metros de altura e dizia, quem vai enfrentar esse cara? Davi, que não era guerreiro, não era soldado, foi levar comida para os irmãos, chega lá naquele arraial de exército, e ele chega na hora que ele vê o cara, sabe por que esse cara? A Bíblia diz que Davi era pequenininho de estatura, irmão, o cara devia bater no meu ombro. Ele olha para os irmãos que eram guerreiros, vocês estão com medo daquele cara ali? Não, pelo amor de Deus, Davi, cala a boca, vai para casa, rapaz, que tu é pastor de ovelha. Pelo amor de Deus, o que, rapaz? E o nosso Deus, meu irmão, nosso Deus é maior. Um exército inteiro se tremendo de medo de um homem. Chega um garoto com a visão correta, sem estar com a realidade distorcida. Olha para o gigante e diz assim, peraí, mas esse gigante tem 3 metros de altura, mas o meu Deus, ele é... A Bíblia diz que a terra é estrada para os pés dele. Então, peraí, então, se meu Deus fizer assim, com o dedinho, pá, é só um chute que dá na cabeça desse camarada aí. Não, meu Deus é maior. Pegam, colocam uma armadura nele, e ele diz, não, isso aqui não é para mim não, meu irmão. Eu sou pastor de ovelhas, mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, a Bíblia fala, que quando ele pega a sua funda com aquela pedrinha, que todo mundo conhece a história, o camarada que vem lá, diz assim, hoje eu te darei esse teu corpo e essa tua cabeça aqui, ó, para os abutres comerem. Golias disse para Davi, Davi disse, olha, tu vem aí com escudo e com espada, mas eu vou com quem, irmãos? Eu vou em nome de Adonai Tsevaot. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai enfrentar, não sou eu. Você vai enfrentar aquele que está comigo, aleluia. Oh, meu irmão, Satanás quer distorcer a realidade da sua vida, fazer você ver que a sua vida é um caos, que a sua vida é uma tristeza, que você não merece mais viver, que a vida perdeu o brilho. Olhe para a sua vida todo dia e diga, Senhor, obrigado, porque tu me deste vida. Aleluia. Versículo 3. Diz o texto, que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu servo.
E depois foi para o deserto, no caminho de um dia, e se sentou-se debaixo de um zimbro. Olhe para cá. A terceira fase da depressão é quando você entra naquela ideia de isolamento. Quando uma pessoa está entrando no quadro depressivo, a primeira coisa que ele quer é distância de todo mundo. Nós temos 2 psicólogas aqui e uma terceira informação. Se eu estiver errado, pode me retificar. Mas eu não estou errado. Deixa eu contar um negocinho para você aqui, querido. O cara entra naquela história de isolamento. A pessoa começa a se isolar, Paulo. Ela começa a não querer ter contato. E o detalhe, curiosamente, ela não quer ter contato com pessoas que a amam. Com pessoas que estão perto dela, porque a ama, porque quer o bem, porque quer ajudar. Aí quer se afastar da mãe, quer se afastar da esposa, quer se afastar do marido, quer se afastar da irmã, e vai se isolando. A primeira coisa. A segunda fase, nesta fase, ela primeiro se isola e depois ela começa a fugir das responsabilidades. No trabalho ela começa a não ter mais ânimo nenhum de trabalhar. Ela começa a não ter ânimo para se relacionar. A voz das pessoas começa a incomodar. Começa a ranger dentro do cérebro dela a voz das pessoas. E quem mais sofre com isso? Quem está perto dela, a família. Por quê? Porque é o primeiro que ela ouve. São as vozes primeiras que ela ouve no dia a dia. Então são as primeiras pessoas que ela começa a ter ranço. A pessoa começa a ter ranço. E aí ela começa a se isolar e começa a querer. Você sabe o que Elias fez? Entrando no quadro depressivo. Ele tinha um servo, ele disse: eu não quero andar com esse cara mais não. Mas o servo é o cara que te serve, é teu amigo, é teu parceiro, ele morreria por ti. Não quero, eu quero andar sozinho. Porque quem dá depressão quer andar sozinho. E você vê Elias vivendo isso, papai. Olha uma coisa curiosa, porque a gente começa a acreditar que estar sozinho é uma solução que a gente passa a ter. É melhor estar sozinho, porque assim eu não firo ninguém e ninguém me fere, mais do que já estou ferido. O problema é que na solidão, o diabo vem e lhe apresenta, sabe o quê? Ele vê que o seu vazio de alma com a solidão não resolveu. Então ele te apresenta uma distorção maior da realidade. Vai beber, vai se drogar, vai se prostituir, afunde. Assim você vai ter forças para poder desistir da vida. E aquilo fica martelando a cabeça da gente como um martelo que esmiuça dentro da nossa alma. E a gente fica sem entender. Nós deixamos de cuidar do nosso corpo. Passamos a ter problema até para banhar, irmão. Você fica sem vontade de banhar. Você fica sem vontade de se levantar para viver. Você fica sem vontade de fazer nada. Sabe o que é nada? É nada. Você acha que com Elias foi diferente? Capítulo 19, versículo 4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, de uma árvore. Então ele pediu para si a morte e disse: já basta. Ô, meu irmão, ouvir isso de um cara orelha seca como eu é moleza. Ouvir uma orelha seca como você dizer assim, que eu quero desistir da vida, é moleza. Mas Elias, o homem que a carruagem de fogo levou ele vivinho para o céu, dizer para Deus: Deus, a minha vida acabou, já basta, eu não quero mais viver, eu não tenho prazer de vida, a vida para mim é um tédio, é um ó. Olhe para cá, santo. Quando sua mente tentar lhe convencer que já basta, quando a sua mente tentar lhe dizer que isso acabou, lembre-se do que aconteceu nessa história. Eu quero que você, quando você sair desta igreja hoje, você entenda o que acontece no versículo 5. O versículo 5 diz assim: então ele se deita e dorme debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as asas,
e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Olhe para cá. Pastor, quais são as atitudes que nós temos que ter para vencer a depressão? Primeiro, está nesse texto. Eu preciso aprender a descansar. Você sabe qual é o grande problema que a gente enfrenta, irmão, quando a gente está em depressão? É que de alguma forma curiosa, a nossa mente impede a gente até de dormir. Você sabe qual é a primeira coisa que você perde quando está em depressão? A capacidade de dormir. Quem já viveu ou vive em depressão sabe do que eu estou dizendo. Só dorme se tomar um ansiolítico, só dorme se tomar um remédio, só dorme se tomar alguma coisa. Porque o sono é roubado. Olhe para mim, o sono é roubado. Sabe o que a Bíblia fala, querido? Elias chega depois, foi só um dia que ele caminhou, irmãos. Depois de um dia caminhando no deserto, ele esgotado para debaixo de uma árvore, e ele apaga cansado. Quem toca nele? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, que o anjo enviou, toca nele e diz assim: acorda, filho. Deus mandou eu trazer comida para ti. Come desse pão que está assado e come desta água aqui. O cara come o pão e bebe a água. E ele poderia fazer, sabe o que? Se levantar e dizer: não, agora está tudo bem, a vida está maravilhosa, vou seguir em frente. Mas a Bíblia diz que depois que ele come o alimento que Deus proveu, ele torna a deitar-se, dando para mim um roteiro. Pastor, que roteiro que o senhor está falando? A primeira coisa que nós precisamos entender no processo que acontece da depressão é que para eu ser livre dela, eu preciso aprender a descansar em Deus. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 91, no versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz lá nos Salmos, no capítulo 4, que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu preciso entender que se eu quero vencer a depressão, eu tenho que olhar para cima e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero poder voltar a dormir, porque eu descansarei em Ti e na Tua palavra. Que só quem entende isso exalta o nome deste Deus. Quando você for deitar, se você tem problema de depressão, faça essa oração e depois me diga se não vai ter resultado. Mas vai ter resultado sim. Qual é o resultado, pastor? Você vai dizer assim: Deus, a tua palavra diz que aqueles que estão debaixo da tua sombra, eles descansam nela. Você vai dizer para ele: Deus, a tua palavra diz que em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque tu que me fazes repousar em segurança. Ei, Elias voltou a deitar. Você sabe por quê, papai? Meu patrão, você caminha um dia e está esgotado e se deita. O anjo te toca, tu acorda e come. E está em fuga, você faz o quê? Faça bem. Já estou recuperado, vou voar daqui. Por que ele voltou a deitar, papai? Porque quando ele olhou quem tinha mandado a comida, ele se lembrou: Deus mandou o anjo dele, eu posso deitar aqui no meio desse deserto seguro, ninguém vai encostar em mim, ninguém vai chegar, nem Jezabel, ninguém vai chegar perto de mim, porque o anjo do Senhor me guarda. Sua mente precisa entender que Deus tem cuidado de você, que Deus tem sarado você, que Deus tem tratado com você, que Ele tem te pego pelas mãos e tem dito: caminha comigo, porque Ele é Deus, aleluia. E eu quero que você saia daqui vencendo,
A Bíblia fala algo lindo. No versículo 5 e 6, a Bíblia fala, que eu acabei de ler para você, que ele se deita, dorme, o anjo toca nele, levanta e come, e ele olha e vê que na cabeceira, quando ele se levanta, tem pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Ei, olhe para cá. A segunda coisa para você ser livre da depressão é entender: Deus tem cuidado de ti. Você precisa colocar isso dentro da tua alma. Você tem o cuidado de Deus todos os dias. Sabe por que você está vivo? Por causa dele. Sabe por que você come? É por causa dele. Você está caminhando? É por causa dele. Você ainda tem esse emprego? É por causa dele. Você ainda tem essa família? É por causa dele. Ele tem cuidado de nós. Quem acredita nisso aqui, levanta a mão e exalta este Deus. Deus envia o anjo dele vai lá e traz o alimento, e ele sai dali depois, e você vai ver o que acontece, porque é lindo. Mas eu quero que você nunca esqueça disso. Escute, Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 55, versículo 22 diz: lança a tua ansiedade sobre o Senhor, e Ele te sustentará, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmos 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isaías 49, versículo 15 diz algo lindo, diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, ainda mais esta se esquecendo dele? Contudo eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Deus tem cuidado de você. A sua mente diz: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ouve mais, Deus não ouve minha oração não sobe do teto, parece que Deus esqueceu de mim. E Ele está te olhando do teu lado dizendo: eu estou aqui. Só que a tua realidade está distorcida. Você não está me percebendo porque você não está vendo. Mas passe a ver nesta noite que Deus está cuidando, que Deus está te pegando pelas mãos, que Deus está conduzindo a sua vida. Aleluia. Terceiro, eu já vou encerrar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7 diz uma coisa curiosa. E o anjo tornou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque está muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olhe para cá. Você sabe o que todo depressivo pensa? Que a vida dele acabou. Todo depressivo pensa assim: minha vida acabou, não dá mais para mim, não tenho mais vontade de viver, porque minha vida já não tem mais brilho, não tem mais nada, perdi a esperança. Todo depressivo passa por isso. Mas escute o que eu vou lhe dizer. A terceira coisa que você e eu precisamos entender para sermos livres da depressão, olhe bem aqui nos meus olhos, é que a jornada de Deus para a sua vida ainda é longa. Elias caminhou um dia só, mas debaixo da depressão e da opressão que ele sentia, ele se esgotou e deitou no deserto e quase morre lá, se Deus não tivesse enviado um anjo. Quando Deus entra na vida de Elias com providência e dá para ele um pedaço de pão com água, papai, pão e água, não foi nem nada, não foi carne, não foi um banquete, foi só pão e água. A Bíblia fala que ele se levanta, porque eu disse assim: querido, levanta, filhote, porque a caminhada é longa. Levanta, tu ainda vai andar muito. E a Bíblia fala que por 40 dias e 40 noites ele caminha no meio do deserto, até chegar onde? A Bíblia diz assim: no monte Horebe, o monte de o final da história,
a depressão dele, o problema dele, quando ele entende o que está vivenciando, ele entende que ele precisa ir na fonte, e que o final da trilhada, da caminhada, é céu, é monte, é estar na presença de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer: a sua jornada nesta terra não acabou. Enquanto o diabo e a sua mente tenta lhe dizer acabou, eu estou lhe dizendo, debaixo do sangue de Jesus, não acabou. Você só está vivo porque Ele ainda tem plano com você. Ora, Bolas, eu fui para a UTI 2 vezes com Covid, irmão. Na última vez liguei para o pastor Fábio, antes de ir para a UTI, disse: pastor, não vai dar para mim, dessa vez eu vou morrer. Ele lembra disso, porque ele brincou e disse: não, pastor, o senhor ainda vai viver muito, a gente está orando, eu não nasci para assumir. Ele lembra, Fabinho? E eu, sem conseguir nem respirar direito, fui para a UTI, voltei, e Deus disse: a caminhada é longa, caminha, levanta, caminha, levanta, caminha. Deus está te dizendo nesta noite: levanta, caminha, levanta, caminha. Sai deste quadro hoje em nome de Jesus, levanta e caminha. Porque a jornada é longa, ainda há muita coisa para você fazer, ainda há muito de Deus para se revelar na sua vida, ainda há muitos milagres para você viver, ainda há muitas vitórias que você terá. Deus ainda te levará a este monte. Aleluia. E para encerrar, o versículo 9 até o 15 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Olhe para cá. Deus faz essa pergunta 2 vezes para Elias. Esta primeira vez, Deus está cutucando ele, como quem dissesse assim, como está dizendo para você: ei, quem te disse que é para tu ficar nesse quadro aí? Quem te disse que é para você aceitar isso aí? O que é que você está fazendo nesse quadro dessa caverna aí isolado? Quem te mandou ficar aí dentro nessa depressão? Quem te mandou ficar aí? Eu? Mas Deus, eu não sei o que eu faço. Deus, eu não sei como é que é. Mas Deus. Olha uma coisa curiosa. O versículo 10. Olha a resposta que Elias dá para Deus. Elias está dentro da montanha, se escondendo da caverna. Deus aparece para ele e diz assim: o que está fazendo aí, camarada? Teu lugar nem aí. Eu não te chamei para ficar dentro de caverna. Eu não te chamei para ficar nesse quadro depressivo. Eu não te chamei para viver debaixo desta autoridade depressiva. Eu te chamei para ser livre, para ser profeta. Olha a resposta dele para Deus. Versículo 10. Ele disse: tenho sido muito, o quê? Gente, olha para cá, como a gente se acha, irmão. A gente chega para Deus assim: Deus, eu não sei porque está acontecendo comigo. Eu sou fiel na tua obra. Eu estar na igreja te servir, achando que está fazendo o máximo. Olha o que é curioso, olha para a Bíblia. Diz assim, ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para tirar. Olha para cá. O que é interessante é que quando a gente está em depressão, a gente acha que o problema do mundo é só a gente que tem. A gente acha que o mundo está se acabando, é só na nossa cabeça. A gente acha que nós somos a bala que matou aquele do mal, ou da ruim dele, ou daquilo que não presta. Então a gente começa a dizer assim: minha vida não presta. Olha aí a vida de todo mundo como está. Às vezes a vida do vizinho está pior do que a dela, e ela nem sonha. Está pior do que a dele, ele nem sonha, e não consegue perceber, porque nossa percepção de realidade é mudada. Ele estava se achando sozinho, papai. E aí Elias desabafa com Deus. É massa, porque ele foi sincero com Deus. Ele disse: Deus, só eu fiquei. Teus profetas tudo morreram. Todo mundo que te servia foi morrendo. Foram mortos à espada. Só eu fiquei. Como é que eu não vou ficar em depressão, Deus? Olhe para a Bíblia. E Deus lhe disse no versículo 11: sai para onde? Isso aqui é um pleonasmo vicioso, né? Sai
Se você você sai para dentro, você sai para fora, né? Mas Deus tem umas coisas curiosas na Bíblia. Sai para fora. É como se ele dissesse 2 vezes: sai, sai. É como se Deus estivesse dizendo isso assim: sai para fora da caverna, sai para fora desta depressão. O texto diz que Deus olha para ele e diz assim: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um grande fogo, e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Ei, olhe para cá. Quando a gente está assim, tudo que a gente espera é que apareça um anjo do céu, revele-se para nós, e a gente diga assim: ah, então agora que tem um anjo aqui, eu acredito que eu preciso, agora eu saio da depressão. Não, depois que eu vi o anjo, agora eu saio, estou tranquilo. Agora que eu vi que o mar se abriu, estou tranquilo. Você sabe o que Deus estava ensinando para Elias? Elias, quando viu o monte se abalando, ele disse: agora lá vem Deus. Deus está nesse, nossa, agora o poder está chegando. E a Bíblia diz: e o Senhor não estava no terremoto. Aí começou a vir fogo, fogo do céu. Ele disse: lá vem Deus, lá vem Deus. Aí ele espera, e a Bíblia diz: e Deus não estava no fogo. Vem um vento que a rocha se abre, quando o vento passa mesmo, pá! E a Bíblia diz: e o Deus não estava no vento. Vem uma brisa suave, como uma voz mansa e delicada, e Deus aparece para ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Para você viver a vida que Deus tem para você, você não precisa esperar que o mundo inteiro gire ao seu redor e lhe favoreça, ou agarre nas suas mãos e lhe puxe, ou lhe coloque para cima com palavras de ânimo. A única coisa que você tem que entender é que Deus, ele age até no silêncio. Deus age até no calado. Deus age até quando você não o percebe. Deus está agindo até quando você acha que Ele não está lá. E quando você acha que Ele está, Ele nem está na verdade. Porque Deus faz a questão de confundir a tua mente para mostrar para você: eu sou um Deus que não preciso de grandes coisas para fazer um milagre. Eu creio um milagre quando eu quero fazer. E o texto diz que e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto com a capa, saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia de novo: que fazes aqui? Olha para cá, filho. Eu vou encerrar. Deus não quer você nesse quadro. Deus está dizendo: o que tu faz aí? Por que tu aceita isso? Mas Deus, eu não sei como fazer, já tentei de tudo. Não, pare de tentar as coisas, pare de tentar fazer, apenas olhe para cima e diz: Deus, aquele pastorzinho de nada falou que tu pode sair dessa situação e me tirar dela, então me tira. E eu quero ver se Deus não vai tirar você hoje desta situação, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Jonas, é o mesmo Deus de Jeremias, foi o mesmo Deus de Jesus e é o mesmo Deus que você serve. Ele não mudou. Quem crê que Ele não mudou aqui? Versículo 14, olha o que ele diz. Ele repete de novo, só que agora com ênfase. Ele diz assim: eu tenho sido. Antes ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso. Agora ele diz assim: eu tenho sido em extremo. Olhe para cá. Depressivo. Tem uma coisa terrível com ele. Você está explicando para ele que ele não precisa viver isso. Você está explicando para ele. Ele acaba de ouvir. Ele acaba de entender. Ele acaba de te explicar que ele entendeu. Agora não, eu entendi que realmente não posso viver esse quadro. E você termina, se empolga, se alegra pensando que agora ele saiu. Ele vira e repete a mesma história. Mas Deus, eu tenho sido extrema. Como quem dissesse assim: Deus, eu vou te contar de novo. Eu sei que tu fez tudo, tu veio aí numa voz suave, mas sabe, ainda não senti aquele negócio. Eu preciso sentir um negócio aqui, para que eu possa sair desse quadro. Porque a minha vida está assim, Deus. Se tu soubesse como minha vida está assim, está assado. Olha a resposta de Deus. Versículo 15.
E o Senhor disse: vai, torna pelo caminho do deserto para Damasco, e chegando lá, unge Azazel rei sobre a Síria. Olhe para cá. Você sabe qual foi a última resposta de Deus para a depressão? Quer ser curado da depressão, pastor? Sabe como foi que Deus disse para ele que ele ia ser curado? Levanta, vai fazer a minha obra. Levanta, vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Levanta e vai lá e faz assim diz o Senhor, porque eu te chamei para ser profeta. E quando ele se levanta, Deus levanta com ele. Ele vai até o rei, unge. E a história e o desembocar dessa história é tremendo, porque nos capítulos seguintes você vai ver Deus se revelando de forma poderosa a Elias, e Deus se levantando e vendo que a mulher que ele foi desafiado e que ele teve medo, ela morre comida por cachorros. Deus ainda diz assim: peraí, tá com medo de que esse é o teu problema? É esse o teu problema? Sabe como é que ela vai morrer, Elias? Como? Os cachorros vão devorar ela. Senhor, vão, filho. Aquela ali, profetiza de Asherá, aquela líder daquelas profetisas, vai dançar, filho. Deus é mesmo. Você acha que Deus não poderia ter dito isso para ele lá atrás? Será que ele tivesse assim: Deus, eu estou sentindo um negócio ruim, estou entrando em depressão, me socorre. Deus tinha dito: a depressão porque, filho, faz minha obra, mergulha na minha obra, caminha na minha obra, faz a minha vontade, faz o meu querer. Dentro da minha vontade há cura, dentro da minha obra há milagre, dentro daquilo que eu projetei para a sua vida há milagre de Deus. Fique de pé, por favor. Deus estava numa brisa suave, irmãos, curando alguém em depressão. A Bíblia fala que Isaías tem uma visão de Jesus 600 antes de Jesus nascer. E a Bíblia diz no capítulo 53 de Isaías, no versículo 4, que ele, tendo esta visão futurista de Jesus, o versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Escute isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A promessa de Deus era que em Jesus você seria sarado. A promessa de Deus é que em Jesus você é sarada. Você precisa internalizar dentro de ti: Deus enviou o seu filho na cruz. Ele venceu a depressão, ele venceu a opressão, ele venceu as enfermidades e doenças, ele venceu os demônios, e ele deu essa vitória e diz: todos aqueles que acreditarem em mim serão mais do que vencedores. Mais do que vencedores. É por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, peguei o meu fardo, porque ele é leve e suave. O que Deus tem para ti está aqui nessa noite. Troque com ele este fardo. Eu quero lhe convidar a falar com ele nessa noite. Fale com ele, diga: Senhor, eu quero sair daqui curado. Eu não quero depender de remédios, eu não quero precisar de remédio para dormir. Eu quero deitar e logo pegar no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu quero deitar e saber que na sombra do Onipotente eu encontro descanso para minha alma. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele estava antes da gente chegar, ele está agora. Oh, aleluia!
E nós viemos aqui para engrandecer ao nome dele, porque ele é o Deus que vence a depressão. Só ele faz isso, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade está. Ele está contigo. Teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Se você está aqui nessa noite, você desejou entregar sua vida para Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Você sabe, conhece aquela música? Eu vejo uma pequena nuvem do Tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. De uma vez eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover.
aleluia. Se você está aqui nessa noite e você estiver enfrentando esse espírito de depressão, eu quero em nome de Jesus que nessa noite você coloque a mão no coração e comece a dizer para si mesmo: Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Deus, esse espírito depressivo. Eu repreendo esse espírito opressivo. Eu repreendo esse espírito de morte, no nome santo de Yeshua Mashiach. Eu ordeno que esse espírito ruim que tem batalhado contra a mente dessas pessoas caia por terra e seja neutralizado. Traz de novo sono, Senhor. Recebe cura na alma nesta noite. Recebe cura na alma nesta noite. Recebe cura na tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Recebe cura na tua alma, em nome de Jesus. Sinta que Ele é aquele que cura. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Como eu amo seu nome, desde o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome, desde o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Sai dessa caverna hoje. Sai dessa caverna hoje, 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 hoje. Agora, esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Aleluia. Como eu amo seu nome, desde o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Só tu és santo, diga santo, santo é o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, visita corações aqui nessa noite. Alai de suíbe canto e bianamanas. Alai na esveia. Yeah, que eu Lamanas. O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos que os fazem abraçando? O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Venha para Jesus, venha, venha, venha. Venha para Ele. O libertador está aqui. O Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias está aqui. Aleluia. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Oh, Labaias. Oh, me canta, Labaias. Labaias. Oh, seu nome. A corrente sendo quebradas nesta noite aqui. O seu sono será devolvido hoje. Charamanto de meneve, açul de câmbio, na joelha. Erebeneca dubinas. Deus está nos visitando. Estamos, Deus. Deus está visitando. Da graça. Estende a mão para cá, estende a mão para cá. Oh, aleluia. Quem tem visões, olha. Quem tem visões, olha. Olha o que Ele está fazendo. Eu senti tua voz. Eu posso ouvir as vozes. Eita. Oh, glória. 24 horas meu Deus do se céu. prostra. Lançou suas coroas aos seus. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando correntes. Deus está quebrando prisões. Hoje é a noite da sua libertação. Dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer. Bem baixinho. Só uma Meu Deus do céu, que glória. Meu Deus, olha para essas vidas que estão aqui na frente. Meu Jesus amado. Elas nem sabem, mas tu tens um projeto tão lindo para elas. Arando e cominas. Shalai gantuvia cantoe anama sébia. Abandoria canaço. Deus, eu quero te apresentar essas vidas e te pedir, perdoa-lhes os seus pecados. Elas te recebem, Jesus, como Senhor e Salvador. Elas te pedem, entra na vida delas como Senhor e Salvador. Elas te pedem, entra no meu coração. Entra no coração desta jovem. Entra no coração deste jovem. Faz morada, faz morada, faz morada. Habita nessas almas, Deus. E agora limpa e desfaz, Senhor, tudo que Satanás ao longo destes anos tem feito. Agora nesta noite quebra toda maldição. Agora nessa noite quebra toda corrente. Agora nessa noite quebra toda palavra do inferno contra elas. Em o nome de Jesus sejam quebradas as algemas, sejam quebradas as correntes, sejam destruídas as prisões das mentes. Essas vidas são tuas e te pertencem nesta noite. Que o nome delas possa estar escrito nesse livro lindo da vida. E agora eu quero ainda te apresentar, Senhor, nessa noite, aqueles que estiverem me assistindo, onde quer que eles estejam, visita eles dos quartos agora. Visita eles, meu Deus, onde quer que eles estejam, ouvindo esta pregação, Senhor amado. E envia um furacão, meu Deus, de bênção, de glória e de libertação sobre as vidas, Deus, que creem nesta palavra, que creem que Jesus, Ele morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Deus, eu apresento assim as nossas vidas diante de Ti.
apresento a vida dessas pessoas diante de Ti. Apresento ovelhas que aqui nesta noite estão nesta casa e que hoje são curadas no nome de Yeshua HaMashiach. Apresento vidas que não dormiam e que esta noite terão a melhor noite de sono da vida. Choquei, me anasso, vecamaço, porque Tu és Deus de Elias, Deus de Jesus e nosso Deus. Assim oramos, assim agradecemos. Só quem crê levanta a mão e aplaude, adora, glorifica, exalta. Aplaude a Ele, adora a Ele, glorifica a Ele. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever. Diga pra Ele, Santo. Diga nessa noite, diga. Santo, Santo. Poder. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus nesta noite.